Olá, Escutellers, como vocês estão? Hoje, aqui no Escutela Podcast, a gente recebe uma convidada que tem vivido na prática o que significa escolher a si mesma. E a partir disso, construir relações saudáveis, rotinas mais conscientes e um caminho de bem-estar que começa de dentro para fora. Mari Reis também é conhecida como uma das cariocas mais adoradas do Instagram, com o perfil Dupla Carioca, criadora do projeto A Zen, pós-graduada em filosofia e autoconhecimento pela PUC, com formações em mindfulness e pranic healing. Mas mais do que todos esses títulos, ela é alguém que passou pelo processo de real transformação dentro de si. E nesse episódio a gente vai conversar com ela sobre esse despertar, as escolhas que ela precisou fazer para sustentar essa nova versão de si mesma, como o autoconhecimento mudou a sua forma de se relacionar e como atrair e manter um amor leve e consciente. Mari, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui hoje. Ai, Fê, muito obrigada. Amei essa introdução. É legal ouvir e se sentir pertencente nisso, assim, né? Acho que é um caminho, né? Esse autoconhecimento, esse lugar é um caminho, assim. Mas é muito legal sentir que eu já tô nessa caminhada, sabe? Que é uma verdade mesmo, que eu tô vivendo isso, né? Mas realmente é uma grande jornada eterna, Sim, né? Obrigada pelo exatamente. convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. E aqui no Escuta Ela, a gente tem uma pergunta que ela é, assim, acho que a mais profunda possível do autoconhecimento, ao mesmo tempo que é a mais simples, que é, afinal, quem é a Mari? Conta pra gente. Ai, gente, eu acho que eu sou. Várias pessoas que me conhecem assim me passam isso e eu realmente sinto que eu sou assim. Sabe aquela uma história do curador ferido? Uhum, Sabe? É aquela pessoa que reconhece muitas dores, sombras, assim, e faz a vida uma forma de buscar várias ferramentas, vários caminhos, sempre com essa bússola interna, assim, seguindo essa bússola interna. E compartilhando, assim, eu sempre realmente fui uma pessoa que eu amei compartilhar desde pequenininha, assim, tudo de bom que chega até mim. Então, eu não me considero que eu curo ninguém, mas assim, que eu tô sempre compartilhando ferramentas, assim, sabe? Profissionais, hábitos, e eu tenho um grande prazer em fazer isso, assim, uma coisa muito verdadeira, assim, né? Eu acho que eu já estive em muitos lugares ruins, assim, de muita crise de ansiedade, muita falta de amor comigo, né, em relacionamentos ruins. Então, eu sinto que eu me identifico com muitas mulheres que estão passando por situações que eu passei, né, e que de certa forma eu consigo agregar assim na jornada, né? Eu sempre falo que eu falo, né, quando alguém me manda uma mensagem, eu falo, tamo juntas, porque realmente estamos juntas, sabe? Né? A sim. gente vai sempre distribuindo e também recebendo, né, de outras mulheres. Com certeza. E somando, eu acho que essas experiências que a gente tem na nossa vida, lógico, não são agradáveis, a gente não fica torcendo para que o outro tenha que passar por situações desagradáveis, por mais que todo mundo passe, mas a partir do momento que a gente entra no autoconhecimento, a gente consegue enxergar como elas, na verdade, são oportunidades de crescimento e também da gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu com tudo aquilo. E que bom que você conseguiu canalizar tudo isso. É. E queria entender um pouquinho da sua história em relação ao autoconhecimento, como é que foi esse despertar, como é que foi essa entrada, aconteceu alguma coisa que te puxou para esse caminho, como que foi? Foi através da dor mesmo, né? Sim. Se ferrando um pouco, né? Batendo cabeça por aí. Uhum. Mas eu sempre tive, assim, desde pequena, um perfil muito ansioso, assim, que, sabe, eu tenho uma coisa que é tipo uma euforia muito grande, uma aceleração muito grande desde sempre, assim. Uhum. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, eu tive minha primeira crise de ansiedade. E nessa época, né, eu tô com 37 anos, eu tinha uns 19 anos na época, assim, e eu não, assim, ninguém falava sobre crise de ansiedade naquela época. Eu já conheci algumas pessoas que tinham tido depressão, mas ninguém da minha idade, do meu ambiente, assim, eu não conhecia ninguém, sabe? Uhum. Então, quando eu fiquei muito assustada, quando né, eu tive esse diagnóstico, assim, e eu fiz uma jornada meio que um pouco solitária, assim, sabe? De, tipo assim, eu precisei buscar, né, ferramentas para isso. Eu não tinha com quem trocar, não tinha internet nesse momento, assim, sabe? Com várias pessoas compartilhando histórias e tal. Então, Sim. eu me sentia eu tinha muito medo de ficar maluca, sabe? De ficar louca porque era um mal-estar muito grande. Mas eu sempre tive uma vontade de ficar bem, de viver bem. Eu sempre me senti merecedora de coisas boas, da paz, sabe? Então acho que isso também sempre me moveu a me movimentar,
a não aceitar, não me paralisar e fazer aquela coisa assim, ah, mas eu queria estar daquele jeito. Tá, mas não é o que tem hoje, o que tem é isso daqui. Então, como que a gente pode trabalhar com o que a gente tem agora, né? Então, foi isso, assim, meu início da minha jornada foi esse. Eu comecei a fazer terapia, praticar yoga, mergulhei muito no mundo do yoga, e aí foi meio que o despertar, assim, de tudo, né? Sim. Ayurveda, fui buscar todos os caminhos, assim. Nossa, eu me identifiquei muito com a sua história, É, de ter vivido as crises de ansiedade numa época que ninguém falava muito sobre isso, então de me sentir muito sozinha, de ter medo de ficar louca, de me achar uma estranha no meio do. Uma estranha no ninho, sabe? Porque falando, meu Deus, só eu sinto isso, como lidar com isso. E a partir do momento que eu tive também essa coragem de começar a conversar, começar a expor um pouco desse lado, eu fui vendo que a gente não tá sozinha nessa jornada, e quanto mais a gente encontra propósito no nosso compartilhar, mais aquilo vai fazendo a nossa própria cura, né? Vai ajudando a gente a entender os porquês de tudo. Eu te acompanho há um tempo na internet, eu vejo que você contou um pouco, né, dessa de mudanças de lifestyle. Você foi já uma pessoa que tinha hábitos, por exemplo, de sair bastante em festa, beber, e hoje em dia você mudou muito. Como que foi essa transição pra você? eu acho que assim, o natural, tipo assim, o normal, que hoje em dia a gente vê que não é normal, é comum, né? É todo mundo beber, né? Beber, sair muito, tem tantas coisas que eram consideradas normais que hoje em dia a gente vê o quanto que é doente, são comportamentos que a gente vê que adoecem, né? E que na verdade não é nada normal, né? Então essa coisa da bebida, desde que eu me lembro, ela sempre me fez mal, bebida alcoólica, assim, sabe? Eu lembro que eu bebia. Aproveitava, curtia, mas no dia seguinte me dava uma angústia, meu coração acelerava e eu não imaginava sustentar não beber nos ambientes, sabe? Eu sentia que todo mundo me cobrava e que para eu estar pertencente àquilo ali, né, eu tinha que beber. Então, eu também namorei, na época eu namorava, meu namorado e a família inteira bebiam muito, sabe? Então, não era uma Uhum. coisa que eu entendia que, eu posso não beber, eu posso realmente me respeitar nesse lugar. Muito embolado com vários outros hábitos que a gente naquela época considerava normal, né? Eu também tinha nessa época um relacionamento que a pessoa mentia muito pra mim e né, era aquela coisa assim, mas todo homem faz isso, é super Uhum. normal, entendeu? Isso é normal e tal. E até que um momento, né, assim, depois de muita dor mesmo, de muitos mal-estares, sabe? Foi por isso que eu falo que assim, não foi, agora eu vou me. Não, sabe? Foi depois de eu ver que, cara, isso aqui não faz sentido, sabe? Eu tô aqui me atropelando, eu tô fazendo um movimento de uma pessoa que não se ama, né? Eu quero. E é uma coisa assim, que eu tô muito nessa virada de chave, assim, na minha vida, que é aquela coisa assim. O que que você quer verdadeiramente para sua vida? O que que você quer verdadeiramente? E para mim, assim, sempre foi essa palavra, assim, de ter paz, viver em paz. Não é sobre ter alguma. Tipo assim, eu quero só ter paz. Então, assim, o que que tá tirando a minha paz na minha vida? Tipo, deixa eu olhar aqui os meus hábitos, os meus comportamentos, o que que tira a minha sensação de estar em paz? Sim. E aí, quando a gente olha, né, o que que tá tirando esse nosso lugar, se a gente não tira, é porque a gente não merece aquilo ali. É porque você não Uhum. merece ter paz. E não sou eu que estou falando, é você que diz para você mesma, né? Então esse insight assim, né, que veio de um mestre de um curso que eu fiz de Yoga Nidra lá atrás, e agora eu tô fazendo também um outro que é super legal, mas eu amo esse que mexe muito com o nosso inconsciente, tal, com coisas que a gente não consegue acessar muito aqui, né? Uhum. Agora, assim. E isso pra mim fez toda a diferença, assim, tipo, eu já posso fazer mudanças na minha vida no hoje para garantir o que eu desejo. Depois, a gente sempre faz isso, né? Não, um dia eu vou conseguir. Um dia eu tô exercitando, uma hora eu vou fazer. Não, faz hoje. Tipo Sim. assim, começa agora. Não espera segunda-feira. Não espera você conquistar tal. Faz agora o que você deseja na sua vida, sabe? Uhum. E essa coisa do merecimento tem muito a ver, assim, de você parar para pensar se você acredita que você merece um grande amor, se você Sim. acredita que você merece saúde, se você acredita que você merece paz, né? Porque se você me fala que acredita que merece, mas as suas atitudes na sua vida, né, estão totalmente Sim. discordantes com a vida de uma pessoa, né, que quer ser amada, que quer sentir amor, que quer
ter saúde, enfim. É uma grande reflexão, né, pra gente fazer, assim. Nossa, super. Você trouxe tantos pontos que eu fiquei tentando segurar eles na minha mente pra trazer, porque você falou tantas coisas legais. Eu acho que desde a gente se alertar do quanto o meio que a gente convive interfere, né, nos nossos hábitos, na forma da gente enxergar o mundo, e como muitas vezes, pra gente se sentir pertencente, a gente acaba pegando hábitos e pegando comportamentos do nosso ao redor pra justamente pertencer àquele meio, mas que quando a gente para pra realmente olhar pra si, olhar pro que faz sentido pra você, às vezes não faz, né? E tem que ter essa coragem de se desligar um pouco. E é complicado, é difícil, tem que ter um processo, mas tem que ter coragem e tem que ter esse autoconhecimento pra justamente parar e olhar e falar: eu faço parte disso, eu quero de verdade fazer parte disso. E são nessas escolhas que a gente vai fazendo essas limpas, né? E, querendo ou não, a gente acaba atraindo pessoas que são parecidas com a gente. Porque eu sinto isso, às vezes parece que, não, se eu, por exemplo, vou pegar a bebida como exemplo, mas pode ser milhares de outras coisas. Sim. Se eu não beber, eu não vou ter amigos, porque os meus amigos bebem muito. Às vezes é uma crença assim, né? Aí você começa a se posicionar e tal. Algumas pessoas podem não gostar e podem acabar se afastando, mas, consequentemente, outras vão te amar do jeito que você é e vão continuar ali, e outras vão aparecer, né? Então, são esses movimentos de autocuidado, né? De autorrespeito que vão aproximando. E você comentou do seu antigo relacionamento, e eu queria que você contasse pra gente, se fosse possível, né? A história do seu término, que logo você encontrou uma outra pessoa que você tá hoje, né? Eu já escutei essa história, eu achei ótima, excelente. Me deu um respiro tão bom, menina, porque eu falei, gente, é possível. Não, Conta pra verdade. gente. Não, só vou fazer mais uma coisinha aqui sobre isso que a gente falou anteriormente, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente parar pra pensar, e essa coisa Preta Gil, né, dessa perda Sim. dessa mulher incrível que a gente teve, também me trouxe muito isso, assim. Por que que a gente quer ser aceito, né? A gente tem medo, no final das contas, de ficar sozinho, né? Perfeito. Tipo assim, de estar na nossa própria companhia, né? E a gente tem que entrar muito nisso com profundidade para a gente entender que para perder esse medo a gente tem que estar sozinhas, a gente tem que viver isso, estar sozinhas. Tipo, não precisar adoecer. A Preta Gil até falou sobre isso, né? O quanto que a gente já se machucou de não olhar para várias coisas que estão nos machucando, né? Ela teve um relacionamento super complexo, né? Também com o marido que abandonou ela durante, né, a doença. Então, eu acho que a gente, assim, se você nunca ficou solteira, se você tá brigando, tipo assim, contra ficar sozinha, se a pessoa que tá do seu lado tá te mostrando o tempo inteiro o quão não é merecedora estar do seu lado, cara, dá essa oportunidade pra essa pessoa ir embora e você viver isso, porque isso fez diferença pra mim, pro resto da minha vida, pra todos os meus relacionamentos, sabe? É eu sustentar que eu sou responsável pela minha felicidade. Eu posso me dar isso. E olha o caso da Preta Gil também. No final das contas, quem foram as pessoas, né, que ficaram do lado dela no momento que ela mais precisou, né? Não foi o parceiro dela, né, que jurou amor eterno, foram os amigos, assim. E como a gente tem que olhar para essas fontes de amor, que a gente tem várias, não tirando o mérito do relacionamento romântico, que é incrível, é potente, a gente pode sim ter muitos relacionamentos maravilhosos e saudáveis, mas a gente precisa perder o medo, sabe? Nossa, De perfeito. sustentar, né? Tipo, Nossa, é perfeito. Eu acho que assim, ainda bem que eu falei pra você contar a história, mas ainda bem que você falou isso antes, porque a realidade é essa, né? A gente fica, às vezes, sempre achando que vai estar mais completa e que a vida vai ser mais leve e gostosa tendo um parceiro do nosso lado. E sim, acredito que sim, é muito maravilhoso, é muito bom. Mas se a gente não souber tratar da nossa solitude, se a gente não tiver um bom relacionamento com nós mesmas, a gente fica num lugar de depender do outro, né? Depender da presença e do afeto, e entra num ciclo que não é muito legal. É muito perigoso, é muito perigoso, porque é exatamente isso, com as nossas faltas ali, né? Quando a gente se coloca nesses lugares perigosos de dor, que o outro tá nos machucando, nos desmerecendo, nos valorizando, né? É bom a gente parar e olhar assim,
eu só me conectei com isso porque eu tô com alguma coisa ferida em mim, eu tô em um lugar incompleto, e a gente vai viver até o final da vida, aquela coisa, não é pra gente estar pronto pra se relacionar, a gente vai ficando pronto, Sim. né? Tipo assim, é a vida, assim. Mas Exato, não enfim, é bom a espera. gente trazer essa atenção e entender, né? Eu até vi uma frase que eu achei muito legal, que é assim, não era amor, era apenas uma ferida minha. Tipo assim, o amor que você sentia por ele não era um amor, era uma ferida tua que você conectou com a pessoa. Mas enfim, Fê, mas aí você perguntou desse relacionamento, né? Sim, conta pra gente. Então, eu vou contar. Eu tava me relacionando com uma pessoa e que eu sentia que eu tava repetindo a mesma história que eu já tinha repetido em outros relacionamentos, que era assim, sabe quando a pessoa não te escolhe? Uhum. Você vê que a pessoa não te escolheu ali, tipo assim, ela tem outras prioridades, ela não pega, segura a tua mão e fala, vamos junto. Sim. Cara, vamos construir junto e tal. Eu não vi isso nessa pessoa, né? E até que aconteceu uma situação, enfim, um rolo com uma ex dele e tal, aquela coisa louca, assim. E ele terminou comigo. É, no dia, assim, que ele terminou comigo, e eu sabia que ele ia voltar para essa ex-namorada dele, ex-mulher, que ele tinha uma filha também com essa pessoa. E aí, meu mundo desabou, assim, porque eu tava querendo acreditar que que era o A relacionamento pessoa. para eu viver, Uhum. sabe? Que era a pessoa, sabe? Mesmo eu sentindo que ele ainda não me escolhia, me colocava nesse lugar, sabe? Tipo assim, Uhum. vamos junto. Eu nunca tinha vivido isso. E aí, quando a gente terminou, foi, né, aquela coisa de chorar o dia inteiro. Eu chorava, indo pro trabalho chorando, aquela coisa assim, fossa, morte. Uhum. Aí, um dia, assim, minha terapeuta, eu fui ter uma consulta com a minha terapeuta e ela falou assim: Mariana, você não perdeu nada. Aí eu falei, eu perdi, porque por isso, isso. Ela falou assim, não, você não perdeu porque você nunca teve. Tipo assim, você não teve esse Olha. cara, sabe? E era verdade, assim, eu não tive ele. Assim, foi muito emblemático, assim, essa fala, porque fez muito sentido pra mim. E aí e nesse dia eu falei assim, cara, nem que esse cara volte pintado de ouro pra mim, eu vou querer, porque não, porque eu vi que não era mesmo o que eu queria, o que eu estava Uhum. buscando. E, tipo, parece que eu quebrei mesmo um padrão. Sabe quando você parece que dá abre o mundo assim, Um sabe? Tipo, caraca, upgrade. é bizarro, assim, fez muito sentido pra mim. Sim. E foi aquela coisa assim, eu mudei, tipo assim, da água pro vinho em um dia real, assim, Uau. porque você vê que você não perdeu, sabe? E aí, isso a gente pode aplicar pra vários relacionamentos. Se a pessoa não tá disponível pra você, não é pra você. Tipo, aquela coisa, se bateu na porta, não abriu, cara, não é tua. E quanto Uhum. mais a gente insiste, né? Que todas nós um dia já fizemos isso, né? Quando a Com gente certeza. insiste naquilo ali, mais a gente vai perdendo nosso brilho, mais a gente vai entregando, né, a nossa vida, nosso tempo que é tão precioso para o outro, que não vai saber usar aquilo ali, né? Tipo assim, que Nossa, não é merecedor daquilo ali, sabe? perfeito. E então, tipo, aí na semana seguinte eu tinha um casamento de uma amiga minha e ela falou assim: Mari, você ficou solteira? Nossa, então eu já sei. Eu vou mudar aqui você de padrinho, com que padrinho que você vai entrar, porque eu tenho já um pretendente pra você. Eu falei, Mari, até parece, sabe? Tipo, eu acabei de terminar, eu falei, não tô, tipo assim, ainda tô chateada, nem tô pensando Uhum. nisso agora, assim. Mas eu já tava naquela, assim, naquela cabeça de que não quero nunca, não quero me relacionar mais com aquela pessoa. Sabe quando você já tá você já Sim, fechou, sabe? Então eu fechou a acredito porta. muito nisso também, sabe? De você abrir espaço, de você mostrar para o universo que você entendeu a mensagem, de você criar espaço. Então eu realmente acredito que naquele momento ali também eu já estava nesse lugar, sabe? E aí eu Uhum. conheci o Ale, que é meu namorado, né, hoje em dia. E assim que a gente se encontrou, assim, foi aquela, sabe, aquela coisa, assim, é porque ele é um gato também. Eu olhei ele todo arrumado ainda, eu falei, gente. Ele chegou assim, mas foi engraçado que ele chegou assim e falou pra mim, né? Ele falou assim: você sabe que a gente não vai ser só hoje, né? A gente vai viver uma história. Eu falei, ai, gente, Uau! Que assim, romântico! Amei! aham. E não, e sendo que ele chegou e falou assim: posso te falar uma coisa? Eu falei, não. Eu já sabia que ia ser um golpe. Sabe quando você espera uma frase, assim, uma coisa Uhum. assim? Aí ele foi e falou. E aí realmente a gente tá junto até hoje, né? E eu aprendi muito com ele, assim, ele me trouxe um lugar de homem que eu nunca tinha conhecido na minha vida, assim, sabe? De uma Uhum. pessoa, ele também faz terapia há muitos anos, ele se trabalha muito, ele me trouxe muito esse lugar de sair de silêncios
desconfortáveis, sabe? Ele sempre me chamou assim: o que foi isso aqui ontem? Senti que. Você viu que eu também me retraí? Você viu que aconteceu isso? E aí eu descobri um lugar que eu nunca tive com nenhum homem na minha vida, assim, sabe? De De falar conversa, de sobre. troca. Cara, muito, e do cara se vulnerabilizar e falar: olha, não me senti bem naquela situação, sabe? Você falou aquilo, ou tipo, queria entender qual a sua expectativa também, sei lá, são uns Aham. assuntos que assim, que todas as vezes que a gente tinha, aí que a gente se aproximava mais, sabe? Tipo, todos esses momentos de vulnerabilidade, de incômodos, era aí que a gente aprofundava. Então, é. É como se, sabe, parece que tá entrando num outro nível de relacionamento, assim, Sim. sabe? E que uma pessoa que tá disposta, né, Fê? Porque a gente não faz nada nessa vida sozinho, né? Não adianta a gente se trabalhar muito, a gente, pô, fazer todos vários hábitos de se desenvolver, de autoconhecimento e tal, e a gente insistir em pessoas que querem o raso. Insistir em pessoas que não querem se vulnerabilizar, não estão prontas para conversar, não ficam, Sim. assim, eu vejo muito isso, assim, que é muito cansativo fazer um trabalho sozinha, sabe? E Sim. que hoje em dia eu olho e vejo as minhas amigas também nos relacionamentos dela, e quando eu vejo um cara fazendo um movimento, né, assim desse, eu falo, nossa, que bom, amiga, que você tá com uma pessoa que tá querendo, sabe? Que tá disposta, né? Então acho que esse é o diferencial, assim, pessoas que estão dispostas, sabe? Sim. Mais uma vez, eu acho que você trouxe vários pontos muito legais. Desde o momento de você ter a coragem de soltar, que eu acho que foi o que você trouxe também, né? Muitas de nós, a gente acaba se apegando e se relacionando com a história que a gente contou pra nós mesmas, que nem é realmente a realidade do relacionamento, Muito. mas a gente Uhum. cria uma história, a gente cria uma sensação, não, esse é o cara e tem que dar certo, porque eu programei que vai ser desse jeito e minha vida vai ser assim Total. e tal. E por isso que às vezes esses términos, eu digo porque eu também vivi um término que doeu muito e eu acho que depois, agora que já passou um tempo, eu percebo que sim, houve sofrimento pela perda da relação, pela perda, né, da pessoa ali no dia a dia, mas mais do que isso, foi um luto do que eu tinha planejado e esperado da minha vida. Era como se, tipo, tivessem quebrado o meu roteiro. E aí, de repente, eu me É, vi zerada. Tipo, não, querida, tudo que você tinha imaginado que ia ser assim, assim, assado, não é. Vai ter que começar de novo o seu futuro, a sua ideia de futuro, né? E às vezes dá muito uhum. medo de você soltar, ainda mais pessoas que ficam muitos anos em relacionamentos, né? Onde aquilo já vira uma coisa segura, por mais que seja desconfortável, é segura porque de alguma forma você já conhece, mas sabe que já tá quebrado. E aí eu acho que a beleza da coragem de soltar e de fechar a porta é que só assim a gente abre espaço para pro novo e para algo que a gente tá vibrando dentro de nós. Então, sim, eu acho que a gente não precisa se estar pronta para um relacionamento, porque a gente nunca vai estar pronta 100% para nada, assim. Eu acho que a gente vai se construindo, se lapidando e a gente vai também amadurecendo com o relacionamento. Mas, de certa forma, quanto mais a gente se conectar com nós mesmas, da gente se alinhar do que a gente quer de verdade, o que a gente espera, só assim a gente vai conseguir se conectar com alguém que esteja vibrando parecido, né? Você leu aquele livro Tudo sobre Amor? Não li tudo sobre Cara, amor? ele é Não. muito legal, Fê. Tipo, um dia, se você tiver a oportunidade, assim, de ler da Bell Hooks, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente aprender o que que é o amor. Sim. O que é o amor? Quais são os gestos, o que que eu tenho que sentir, o que que engloba o amor, assim? Porque a gente cresceu com muita migalha, acreditando que amor é migalha, acreditando que amor é abuso, acreditando que amor é manipulação. Então a gente tem uma visão muito deturpada do amor, sabe? Uhum. Então a gente se relaciona muito por vários motivos, tudo menos amor. E é interessante a gente ver o que que é ser amada, porque a gente também começa a questionar como que eu tô amando as pessoas, sabe? Então, nesse livro, a gente vê várias coisas que no amor não pode ter o abuso, no amor não pode ter a manipulação, no abuso a gente não pode ser usadas ali, sabe? Subjugadas, enfim, várias coisas que a gente vem passando pano, sabe? E aí a gente. E eu acho que quando a gente também entende, assim, ó, lê, sabe? Assim, eu preciso ser uma coisa mais palpável para eu entender. É,
a gente fica um pouco mais a salvo das situações, sabe? Tipo assim, não mergulhando de cabeça em qualquer lugar, sabe? Deixa eu ver. E isso também foi uma coisa que foi muito legal pra mim quando eu comecei a me relacionar com o Alê. Eu ia aquele, né, me prometendo mundos, e tipo assim, não me prometendo que ele nunca me prometeu nada, mas ele, assim, foi um amor que chegou, né? E eu falei, caraca, será que é isso mesmo? E eu pensei assim, nossa, que medo. Aí eu Uhum. falei assim, cara, que medo não, porque ao primeiro sinal de desamor eu vou sair fora, porque eu me tenho. Tipo assim, isso me deu uma Nossa, que paz. Eu lindo isso que você lembro de falou. estar com isso, sabe? Tipo assim, cara, você tá segura, porque eu tô tomando conta de você. Tipo, eu tô tomando conta de mim. Eu não tô na mão dele, sabe? Então eu acho que isso também é uma forma da gente ter mais paz. Assim, eu me entrego, eu vivo aqui, eu me entrego pro amor, mas sabendo que eu sei a hora de me retirar, sabe? Isso tipo assim, também é um divisor de águas, assim. Tipo, você ter muita profundidade, você entender muito o que que você quer no amor, o que que eu quero realmente, o que é muito importante pra mim, né? E no final, Fê, eu acho que você também contou um pouco da sua história, é que a gente fica com muito medo, eu acho também porque a gente não acredita no fundo, que existem coisas melhores, que a Uhum. gente pode viver aquelas coisas melhores, né? Eu me questiono várias vezes hoje em dia também, em várias áreas da minha vida, eu falo, vou soltar isso aqui, mas será que existe mesmo? As pessoas falam que existe, mas será que existe de fato? E enquanto a gente não abre esse espaço, né? Por isso que aquilo, assim, a gente manifesta na vida o que a gente acredita, né? A nossa vida é tão boa quanto a nossa mente. Então, os meus sonhos mais profundos, né? O que eu acredito que realmente merece lá fora é o que eu vou conquistar, porque todos os dias a gente está realmente, né, construindo isso. Então, a gente tem que realmente refletir assim, o que que a gente acredita que a gente merece, o que que a gente acredita disponível e renovar nossas crenças, sabe? Uhum. Porque a vida é maravilhosa, realmente tem coisa acontecendo todos os dias muito maravilhosas, amor em abundância, prosperidade em abundância, saúde em abundância, criatividade em abundância, mas a gente tem que estar nesse movimento de um olhar muito profundo, né? Uhum. Deixa eu ver o que eu tô buscando, aquela coisa que a gente falou no início, né? Eu quero isso, mas eu tô tirando da minha vida o que não faz, o que não tá correlacionando, né, com o que eu quero, né? Por isso que a Nossa, consciência, né, que a gente busca, assim, é diário, não tem total. jeito. Essa frase que você falou, nossa, eu achei maravilhosa, que o primeiro Ah, sinal de desamor eu vou embora porque eu me tenho. vou Isso é embora, muito forte, isso é muito né? forte. Isso é um estágio de autoconhecimento e de autoamor muito poderoso, né? De de você conseguir se descolar de situações, por mais que sejam situações onde você sonhava que fosse dar certo, porque você percebe a realidade ali e você tem muito certo o que você quer. Foi o que você trouxe também dessa pergunta, né? Eu escutei um podcast esses dias do Jay Shetty, sabe? Quem é? Você vai amar morrer pirar. Procure depois, eu te mando. Eu já dei essa Mas ele dica é o quê? aqui. Escritor? Ele é um. Ele é quase que um guru, assim. Ele é meio indiano e ele fala. Ele tem um podcast que chama Jay Shetty. E ele entrevista, tipo, Ah, eu acho pessoas que eu de sei quem é. Novinho, Hollywood e assim, tal. É, uma cidade, assim, novinho, olha eu isso, achando. isso. Novinho, novinho. Tá, sei. Ele mesmo. Ele é ótimo. E aí ele fez um episódio falando sobre como perceber que você tá perdendo tempo em algumas relações, né? E como sair delas a tempo, assim, sem ficar Sim, se prolongando. E a principal pergunta que ele fez pra gente ter nas relações, e não só no começo de uma relação, mas até dentro das relações, até pra você refazer os contratos, digamos assim, né? Entre aspas, esses sim. contratos das Uhum. relações. De se perguntar de verdade o que é um relacionamento saudável pra você. E aí, cada um dos indivíduos dentro da relação explicar. E aí, é muito fácil a gente colocar palavras bonitas. Ah, pra mim, um relacionamento saudável é honestidade, Sim. lealdade, sinceridade, blá blá blá, né? Só que. E aí, pegar cada uma dessas palavras e destrinchar de verdade. Então, o que é sinceridade pra você? Tipo, como que isso se Sim. aplica no dia a dia de uma relação, a sinceridade? E outra, se você pede a sinceridade, por exemplo, do outro, você banca a sinceridade do outro? E aí ele fala isso porque é muito interessante, que ele fala assim, às vezes a gente fica
falando, não, eu quero uma relação honesta, sincera. Mas quando o outro é Sim. honesto, sincero com a gente não banca, a gente fecha e briga e discute e não tá aberto a escutar. E que mensagem que a gente tá passando pro outro? De que eu não banco a sinceridade. Então, melhor, para nós termos uma relação minimamente em paz, melhor que fiquem coisas obscuras, assim, que a gente não se fale a verdade. E aí, de certa forma, você tá treinando o outro a mentir, a esconder, né? Então, é destrinchar mesmo essas questões do o que é um relacionamento saudável e o que essas palavras bonitas, como essas palavras bonitas realmente atuam, né, na relação. E é difícil, não é fácil, né? Gente, relacionamento, cara, olha, vou te contar, porque são dois universos, né? Tipo assim, são dois universos vivendo, se trabalhando, tipo, um girou aqui, você tem que ajustar aqui, né? Por isso que é aquela coisa que a gente falou, né? Cara, tem que ser pessoas muito dispostas, que Sim. queiram aquilo de verdade, né? Isso que você falou, tem um livro que é o Comunicação Não Violenta. Você já leu esse? Ouviu Sim. falar, assim? Sim, esse eu já li. Cara, esse livro ele é sensacional, porque ele passa por todos esses pontos básicos, assim, que se eu não me engano, é sentimento, você tem que entender os seus sentimentos, os seus gatilhos, o que faz sentido pra você, tipo, fazer isso aí que você falou, tipo assim, o que é relacionamento saudável, como eu me sinto segura, o que me machuca, o que não me machuca, aí depois vem pedidos, necessidades, é uma coisa de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, e depois que você se conhece, você entende o que você precisa, você tem que passar pro outro, né? E é muito isso que você falou, assim, e o outro tem que estar aberto a receber isso, porque um pedido, né? Um pedido que eu faço, amor, eu me sinto amada, eu me sinto feliz, é gostoso pra mim, é saudável quando a gente faz um programa X por semana. E aí o outro, ele não pode chegar e ouvir aquilo e falar assim, pô, fala sério, você quer toda semana, mas isso daí ninguém tem, que nada a ver. Tipo assim, aí, então, né, não tem muito jogo. E entender também aquela coisa, né? Nenhum pedido é uma exigência, né? Quando você pede uma coisa, tem que estar disposto também para ouvir um não, Claro. né? Tipo assim, Sim. mas é isso, assim, o relacionamento é cheio de. Acho que a gente tem que estudar mesmo, não dá pra achar que é só sair vivendo. Quando a gente entende mais de profundidade, vai pra terapia, faz cursos e vê esses, né, podcast e tal. E Fê, como é importante esse espaço, né, que você trabalha, que eu trabalho, que muitas pessoas fazem muito bem, que é compartilhar as histórias, porque quantas vezes mulheres já me deram força, né? Essas vivências que eu faço no Aizens também, as histórias, ver mulheres fazendo coisas que a gente não faz ainda, que a gente não sente a força ainda, cara, empoderam muito a gente, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê o outro fazendo, a gente fala, caraca, se a pessoa fez, então eu também vou fazer. E eu tenho muita responsabilidade quando eu falo as coisas, eu falo com muita verdade, assim, sabe? Eu só compartilho o que real, tipo, me transformou, me tocou e eu fiz e aconteceu. E é aquela coisa assim, não vai chegar pra gente coisas que a gente não se arriscou, se colocou, sabe? Então, assim, até essas coisas, quando a gente fala de pedidos, de se colocar no relacionamento, de falar o que você quer, o que você não quer. No início desse meu relacionamento, também passei por situações que eu via que, tipo assim, pô, ele tá falando, mas será que ele vai fazer mesmo? Então eu me colocava, olha, eu quero um relacionamento assim agora. Se não for assim, não faz sentido pra mim. E as pessoas, elas estão sempre ressoando com o que a gente, como a gente se coloca, né? Sim. Tipo assim, as pessoas vão nos tratar de fato como a gente se trata. Se eu me trato com muito respeito, se eu me valorizo muito, se as coisas que eu falo eu realmente faço, porque os homens também eles se acostumaram muito com a gente falando coisas que a gente não faz. Ó, olha, eu termino, hein? Se você fizer isso, eu termino. Olha, eu vou embora. E a gente nunca ia embora. A gente nunca ia embora. A gente falava assim, ó, isso aí é a última vez. E a gente dava mais uma chance, mais uma, e mais uma, e mais uma. Né? Então, assim, quando a gente começa a se alinhar ao que a gente fala, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, o nosso mundo vai todo se mexendo, mas é só quando a gente começa a realmente praticar o que a gente está estudando. Tem aquele livro maravilhoso, Mulheres Correm com os Lobos, né? Não sei, acho que você também já leu, né, Fê? Sim. É lindo. Agora, vai só ler. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, assim, coragem, gente, se joga.
Porque só vem quando a gente começa a praticar mesmo, sabe? Quando a Perfeito. gente acredita. E passinhos pequenos, mas diários, assim, né? É tipo, é Exatamente. movimento. Eu falo muito isso também nas lives, do Escuta Ela e tudo mais, que não adianta você esperar o cenário ideal, perfeito, pra começar a movimentar coisas na sua vida. É agora. A gente só tem o hoje. Amanhã ninguém Só. sabe, você não sabe nem se vai estar aqui, sabe? Pelo amor de Deus, espero que esteja. Mas assim, a gente não sabe. Então, é o movimento diário, é a construção diária. Tá com muito medo de sair de um relacionamento? Ok, ninguém tá falando pra você, de repente, do dia pra noite, tomar uma decisão drástica. Mas assim, comece então a escutar, né, exatamente, podcasts, conversar com pessoas, enxergar novas realidades, ver novas Fortalecer. possibilidades, se fortalecer, porque é possível. É o que você disse. Todo mundo aqui que tá escutando, a gente é merecedor de uma vida completa, de uma vida com paz, uma vida com contentamento, né, com prosperidade, abundância. Então, por mais que a gente peça isso pro universo, pra Deus, a gente tem que fazer nossa parte. A gente tem que fazer o caminho. Querendo ou não, tá na nossa mão. Total. E isso você falou assim, cara, pensa assim, qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo? É aí o teu desafio e o teu maior pilar de crescimento da vida. Tipo assim, vai na cara do teu medo mesmo, assim. Descobre qual que, cara, eu tenho muito medo. Imagina, isso é até uma atitude meditativa, assim. Tá bom, esse é o meu maior medo. E o que acontece se isso de fato acontecer? Se eu perco isso daqui, que é muito importante para mim, e eu tenho que começar a criar um mundo de respostas criativas, de atitudes, de novas formas de existir sem aquilo ali, sabe? É meio que, tipo, confrontar mesmo, Sim. porque eu não acredito em vencer medos sem se colocar nos nossos medos, né? Tipo assim, vai um pouquinho, vai, medita na possibilidade. Acho que você falou disso de começar a se fortalecer, né? Cara, pra eu terminar o meu namoro que foi de 8 anos, eu falo que foi 4 anos felizes e 4 anos uma bosta, sabe? Tipo assim, que eu só fui ladeira abaixo, foi horrível, foi assim, é aquela coisa de você colocar uma pessoa num pedestal lá em cima e cada vez você ir se diminuindo cada vez mais e o outro lá e lá e lá. Mas eu precisei também desse tempo. Eu me Claro. fortaleci muito Fê, eu saí desse relacionamento meu muito ruim, né, de muitos anos, porque eu adoeci, tipo assim. E eu lembro, Fê, de falar assim, cara, você vai me deixar doente. Olha o poder que eu Uhum. transferi para uma pessoa. O poder de adoecer a minha vida. Tipo assim, isso não existe. Ninguém faz isso com a gente. Ninguém tem esse poder de nos adoecer. A não ser que a gente aceite estar nesse lugar. A não ser que a gente se conecte com isso, né? Então, Uhum. assim, então a gente não pode nunca dar esse poder para as pessoas, para ninguém, né? Nem em relacionamento, nem no trabalho, em nada. Então eu acho que isso aí tem muito a ver, sim, de você ir. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer do nada, mas vai pegando essa força. Eu fiz isso pra eu terminar, sabe? Eu já sabia que eu tinha que terminar, eu já sabia qual era a minha direção, mas eu fui galgando esse lugar, sabe? Perfeito. Graças a Deus não adoeci de uma coisa mais séria, uma doença Sim. mais séria, sabe? Então, a gente tem que prestar atenção pra não ter que chegar nesse ponto, né? Nesse ponto Sim, tão drástico do adoecimento. Existem exato. formas e possibilidades da gente se proteger antes. E eu acho que quem tá escutando tudo isso, de certa forma, também já tá ouvindo um conteúdo que também é inspirador e que vai agregando as pessoas e fortalecendo. Então, feliz que as pessoas estão aqui escutando essa conversa, porque pra mim também tá sendo uma fonte de inspiração e de força, sabe? Ai, que bom. E, Mari, você é uma pessoa que, querendo ou não, até pelo seu trabalho com a Nanda, né, na dupla carioca, fala muito de amizade. E como essa relação também é muito importante. E aí, queria entender como que você enxerga o papel das amizades na sua vida, se sempre foi algo muito relevante, se foi algo que você construiu com o tempo, o papel delas no meio das suas outras relações de amor, como que você enxerga a amizade? Eu acho que pra mim foi uma coisa muito orgânica, assim, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre tive amigos e tal, mas eu só entendi o poder, a força de uma amizade depois dos meus 20 e poucos, né, anos, assim, 30 anos, quando de fato passei por momentos muito desafiadores e vi ali, né, além da minha família, né, Uhum. assim, os meus amigos, assim, sabe, nesse lugar de uma outra fonte de amor, de coisas boas, de sentimentos bons, de bons momentos. Então, eu acho que eu tive a sorte de ter amigas também que me ensinaram muito sobre amizade, sabe? Uhum.
me deram a oportunidade de conhecer isso, assim, e eu realmente sinto aquela coisa, hoje em dia eu tenho pouquíssimas amigas, passei por esse processo de, cara, essa pessoa aqui não faz mais sentido pra mim, por que que eu tô fazendo tanta questão de que ela me ache legal? Por que que eu tô fazendo tanta questão de ainda ir nos eventos, nas coisas dessa pessoa? Porque essa pessoa fala, ah, você não vai nada, você se afastou. Me afastei, sabe? Tipo assim, tem uma hora que a gente tem que começar a bancar o que a gente quer, né, Fê? Como a gente Exato. falou. Realmente, aquela amizade não faz mais sentido pra mim. E eu vejo, assim, como as pessoas também nos manipulam com esses discursos, sabe? Uhum. Tipo, nossa, você tá chata, você não Você anda mais mudou. comigo, você não vai. É. E quando a gente não sustenta isso, né? Quando a gente quer agradar todo mundo, quando a gente acha que a gente tem que, a gente busca ser amado e aceito, a gente fica realmente em ambientes que não ressoam mais com a gente. Então eu passei também por esse momento de limpeza das minhas amizades, sabe? De Uhum. coisas assim, não que eu briguei, que eu não respondo mais, mas assim, que eu não dou a atenção que eu dava, que eu não coloco como prioridade, né? Que não tá mais no mesmo lugar que eu tô. Então, é... e é isso, assim, eu acho que no duplo a gente faz muito isso, né? E a gente tá entrando na segunda temporada agora de uma série que a gente criou pro Dupla Carioca, que é baseado em amigas reais. A gente fez a primeira temporada, a gente tá fazendo a segunda. E assim, a gente vai trazer temas assim que sobre isso, esses questionamentos, né? Que a gente cresce acreditando que a nossa fonte maior de amor é no relacionamento romântico, né? Tipo assim, aquela coisa Uhum. de casar, ter filho, e esse é o ouro da sua vida, e que leva muitas mulheres a adoecerem em relacionamentos, a casar com pessoas que não amam, onde não são amadas, e perpetuar esse sonho falido, né? Que muitas pessoas, né, ainda cismam em acreditar, assim, quando não é, né? Eu tenho amigas que casaram cedo, que tiveram filho, e que foi bom, e que foi legal, e eu falo, cara, você deu sorte, sei lá, são encontros que muito legais terem acontecido, mas e pra quem não aconteceu, sabe? Uhum. Tá Lógico. tudo bem também, porque, tipo assim, é um absurdo as pessoas acharem que todo mundo, né, tem que viver aquilo se não achou alguém que vale a pena, né? Como se filho também fosse aquela coisa de dar um check, né? Você pegou na estante ali, Uhum. deixa eu pegar esse livro aqui. Eu não tive filho, eu tenho 37 anos, eu não tive filho até hoje, porque os meus relacionamentos, esse não, né? Esse eu tenho vontade de ter filho com a Lê, assim, uma pessoa que eu quero ter uma família, mas que antes era aquela coisa assim, ai, quero ter filho, mas será que eu quero esse pai, essa família? Uhum. Eu não queria. Eu não queria o filho pelo filho, eu queria a família, sabe? Sim. Enfim, então na série a gente desconstrói um pouco essa única fonte de amor que a gente cresce acreditando e assim abrindo os olhos das mulheres para todas as possibilidades, para trabalhar com o que você gosta, se desenvolver, acreditar que você pode. Então e a amizade, né? Tipo assim, ver mais uma vez a amizade e a força, né, que tem uma amizade, assim. Eu mesma fui reacender esse lado da amizade recentemente, acho que ano passado, assim, realmente pós um término. Então eu vivi um relacionamento ali 3 anos e nesses 3 anos eu vivi muito a vida dele, sabe? Tipo, migrei totalmente pra família dele, pros amigos dele, pro ciclo dele. E ainda mais que era um namoro que começou na pandemia, então mais ainda não tinha tanta gente em volta, sabe? Grupos, enfim. E aí, quando eu terminei, eu me vi tão sozinha, sabe? Foi muito assustador, assim. Mas eu sabia que essa Sim, solidão ali, de não ter minhas amigas muito próximas, algumas delas não muito próximas, também era sim, responsabilidade minha, porque eu me afastei. Então, foi todo sim, um processo de retomada também, sabe? De entender sim, de voltar e conversar e vamos sair e ser um esforço também, porque é isso, da mesma forma que um relacionamento amoroso exige uma construção, uma dedicação, né? Um tempo. As amizades sim. também. E aí eu fui retomando certas amizades, entrando em novos grupos, sabe? Buscando amigas ali também, porque a grande maioria das minhas amigas estavam tudo casada, namorando. E eu era a única que estava Aham, solteira, então também foi um processo de sim. reencontrar grupos que pudessem estar comigo naquele momento. E quando eu vi, eu fiquei muito orgulhosa de mim de ter retomado essas amizades, porque eu percebi assim a força,
a força que elas me deram, sabe? A força que eu encontrei nesse amor, nesse carinho. Eu recentemente fui viajar com essas amigas que, na teoria, são recentes, né? São amigas de 1 ano pra cá. E a gente tava no sofá e aí eu falei assim, nossa, às vezes dá tanta vontade de ter alguém só pra ter um cafuné, só pra ter uma massagem. E a minha amiga logo assim... Bom, mas que não seja por isso, que você não tem que ficar com alguém só porque você quer um cafuné. Vem aqui que eu vou te dar cafuné. E ela ficou fazendo cafuné, sabe, assim, no sofá. Eu falei, gente, é isso. Não é que um substitui o outro, mas assim, a gente não tem que se ausentar da possibilidade de amor, de afeto, de carinho, só porque não tem uma, né, pessoa pra compor esse pinozinho ali do parceiro. E como as nossas amigas têm essa força também de ser essa fonte de afeto, de força, de carinho. Então, eu sou muito fã dos amores de amizade, muito. Total, muitas vezes são elas que nos mostram também do nosso valor, né? Do quanto que como que a gente merece ser tratada, né? Elas nos ajudam né, a Sim. ponderar também esses valores, assim. É isso, assim, é incrível. Eu gosto de ver muito a vida como se fosse um jardim mesmo, sabe? Sim. Então, assim, tem a flor ali, aquele canteirinho ali que é das amizades, tem o nosso trabalho, tem a família, tem o seu lazer, tem o seu momento. Então, tipo assim, da gente sempre estar distribuindo, sabe, essa atenção, nunca Exato. focando. Tipo, as pessoas que bitolam com o trabalho, se sentem, a autoestima eleva só com essa área do trabalho. E aí, e se você for mandado embora? E se por acaso sua empresa falir? Uhum. Cara, muita coisa pode acontecer. Então, assim. É isso, assim, todas as áreas da nossa vida a gente está depositando. Eu vejo agora, estava até falando com a Nanda sobre isso, dos nossos pais envelhecendo e muita coisa de culpa, da gente não estar tão ali presente com algumas coisas, que isso eu vejo que muita gente comenta comigo, assim, Uhum. de atenção e tal. E às vezes você colocando muita atenção só ali por culpa. Não, cara, você tem que também cuidar da sua vida, você tem que entender as dinâmicas, sabe? Então é um cuidado muito sutil que a gente tem que estar olhando tudo. Não uma coisa, ai meu Deus, não vou dar conta. Não, tipo assim, sabe? Porque Sim. também a gente começa, não é sobre isso, é você ver o que é saudável pra sua vida e sempre se olhando, né? Nunca errando essa conta, sabe? Porque é muito individual a quantidade de tempo, a quantidade de energia que você vai botar em cada relação. Então, é uma coisa, é uma conta interna nossa, né? Assim. Perfeito. Ai, Mari, eu tô amando o nosso papo. Tá maravilhoso, mas a gente já tá quase chegando no fim, então eu quero fazer um bate-bola com você pra gente conhecer um pouquinho mais da Mari. Pode ser? Aham. Então vamos Vamos. lá. Mari, um livro que todo mundo deveria ler. O poder do agora, pra mim é Muito bom, uma muito bom, base muito bom. assim, de tudo. Traz muito do que a gente conversou aqui, né? Da presença, do aproveitar o momento, de valorizar a vida agora. Ele é assim, é um livro que eu falo que é o Marco Zero. Eu tenho o Clube do Livro às Zen, né, que a gente faz as leituras e o primeiro livro que eu coloquei foi esse, porque pra mim, pra você começar a jornada do autoconhecimento, pra você entender o que que é consciência, o que que é pausar, tirar todo o externo, não se identificar mais com a sua mente, reconhecer o seu verdadeiro ser, quem é você, a sua alma, a sua essência, a sua individualidade. Você tem que saber o que é você e o que não é, sabe? Uhum. Então, esse livro, ele dá esse primeiro start nessa consciência, sabe? O que que sou eu, o que que é o meu ego, o que que são os meus pensamentos, o que que é a minha Perfeito. mente, o que que é verdadeiramente meu. Então, eu indico, assim, para todo mundo esse livro. Muito bom. Um ritual matinal não negociável. Então, agora eu tava passando por muitos momentos de ansiedade e agora eu coloquei um meu que, gente, sério, eu tô muito apaixonada. É um canal do YouTube que é Breathing with Sandy. É o nome do cara. Aham. Cara, Fê, ele tem umas respirações e eu nunca fui muito conectada só com respiração, sabe? Só de fazer um bloco de respiração, assim. Ele é sensacional. Eu vou te passar o link, se você quiser depois compartilhar Aham, com os seus seguidores, assim. a gente deixa na legenda do episódio. Você não tem noção, ele mudou minha vida. Ele, assim, o bem-estar que traz, ele faz umas coisas de resetar o sistema nervoso, e aí você tem umas coisas para trazer clareza. Porque a gente sabe, né? Conforme a gente vai sentindo essas emoções, medo, angústia, ansiedade e tal, a nossa respiração ela vai alterando, né? Uhum. E vai gerando respostas químicas, né, no nosso corpo, Claro. assim. E a nossa base do bem-estar é a respiração. E ele faz respirações que são, assim,
eu sinto muito bem-estar, assim, então depois vou compartilhar com você. Então esse tem sido o meu ritual, assim, eu tenho acordado e tipo, tenho que fazer, sabe? Não quero pegar o celular mais quando acordo, sabe? Uau, amei. Vou com certeza ver e vou deixar na legenda aqui do episódio para quem estiver nos escutando para ter acesso. Mari, um dos seus maiores aprendizados dos últimos meses? Dos últimos meses. É um aprendizado que eu tenho, mas ele sempre se renova em outra dimensão, sabe? Em outra consciência, assim, mas é aceitar e amar a minha jornada, sabe? Tipo assim, sempre que eu paro de brigar, sempre que eu paro de perguntar por que dessa forma, por que não foi assim, por que eu passo por isso daqui, eu adoeço, sabe? Eu me atraso a minha jornada. Então, assim, essa coisa de, tipo assim, confia no que tá vindo pra sua vida, confia nos desconfortos, confia no que é diferente, no que não tá alinhado com o que o outro tá fazendo, confia na tua estrada, confia nos teus sentimentos, usa o que você sente. Isso aqui não. Confia em você, você veio com a configuração correta para viver a tua evolução aqui na Terra, para entregar e se desenvolver não só para você, mas para o mundo. Eu acho que o mundo precisa de nós sendo quem nós somos, sabe? Então, para mim, isso sempre me conforta o meu coração e me ajuda na minha jornada, assim. Ai, que lindo. Amei, amei. E por fim, pra gente encerrar esse papo maravilhoso, cheio de ensinamentos e aprendizados, queria que você deixasse uma mensagem para quem tá começando a jornada de autoconhecimento agora. Eu acho que é uma coisa que é muito clichê, que todo mundo fala, né? Que é sobre a gente se amar, né? A gente, do que eu falei aqui agora, né? Que é um processo que eu vivo também, que muitas vezes a gente foca muito mais, né, em olhar o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar em mim, o que eu não posso mostrar para o outro, o que eu tenho que esconder dos meus sentimentos, da forma como eu sou. E, na verdade, quanto mais rápido a gente entende que esses lugares são tão potentes quanto a nossa luz, sabe? Onde eu não sou boa faz tão parte de mim do quanto que eu sou boa, Sim. sabe? E a gente se apropriar do que nós não somos boas, do que ainda não fazemos tão bem, do que ainda são as nossas sombras, as nossas feridas, os nossos gatilhos, é isso que nos faz ser mais fortes, é isso que nos faz pisar com mais segurança no nosso próprio caminho. Então, foquem nisso, assim, foquem em olhar com profundidade para o que vocês não são boas, o que vocês não se sentem prontas e agarrar isso, tipo assim, cara, isso aqui é meu. Se isso aqui é meu, então isso aqui tem uma força, então isso aqui tem um significado, isso aqui tem um propósito. E eu acho que isso foi um grande diferencial da minha vida. Eu não me garanti só na minha luz, sabe? Que eu entender que as minhas sombras também estão aqui com um grande propósito, sabe? Quanto mais eu me aproprio delas, quanto mais eu abraço elas e me sinto confortável com elas, mais eu consigo ter uma caminhada mais leve, e conseguir me amar mais, né? Porque se amar é complexo mesmo, gente. Assim, é complexo amar muita coisa, mas eu acho que são esses pequenos degrauzinhos que a gente vai subindo e a gente vai conquistando esse lugar. Maravilhosa. Mari, muito, muito, muito obrigada por toda essa troca, pela sua vulnerabilidade, pelas suas falas tão inspiradoras, lindas. Você tem realmente esse dom e continue em frente, comunicando e trazendo todos esses ensinamentos, trocas, insights, porque agregam demais. Queria que você deixasse aqui o seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar, justamente para conhecerem e acompanharem ainda mais o seu trabalho, que é tão lindo. Fê, muito obrigada, eu amei estar aqui, eu amo compartilhar, como eu falei com você, eu amo compartilhar história, ouvir também, eu amo trocas, quero também te ter no Ascend, eu vou amar, assim, eu honro todas as mulheres que fazem esse trabalho que você faz também, eu acho incrível, eu acho que é aí que a gente coloca o amor em movimento, coloca coisas boas em movimento nessas ações que a gente faz, então... muito obrigada por me deixar estar aqui também. E o meu canal, gente, é Mari Berreis, é meu Instagram pessoal. Eu tenho o Dupla Carioca, que é com a Nanda, né? Que são situações de amizade, assim. E eu criei, dentro desses meus processos, eu criei o Ascend, que é uma plataforma. Agora a gente chama que é um ecossistema de bem-estar. Então lá a gente coloca vários profissionais, várias técnicas, cursos. O nosso app lança agora em setembro, então vou trazer
muitas ferramentas para a gente se desenvolver. E com certeza a gente vai se falar de novo, Fê. Eba, tô aqui, tô Obrigada pronta. demais. Obrigada a você. Eu vou deixar tudo isso na legenda para vocês conhecerem também os canais da Mari. E é isso, espero que vocês tenham gostado, acompanhado até aqui. Muito obrigada, Mari. E um Obrigada, beijo Fê. até quinta que vem. Tchau! Um beijo.